Olá, pessoal, tudo bem? Sou Evandro Soares, sou mestre em Ciências da Educação, sou especialista em saúde pública, sou enfermeiro e sou pedagogo. Estou aqui para participar da primeira feira do livro aqui de Águas Lindas de Goiás. Então, é com muita satisfação que eu parabenizo a Letras, a Associação Águas Lindenses de Letras, aqui de Águas Lindas, e estou aqui como parceiro, como participante, como alguém que apoia e como membro também da Letras. Tenho, nesse momento, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a educação. A Academia Águas Lindenses de Letras, ela trabalha em torno da educação, da leitura, da cultura e de levar à sociedade incentivo, fomentação para a leitura. E sabemos que a leitura é a cara da educação. Quando comecei a estudar, meus professores falavam: menino, dá um jeito de ler, começa a ler, a gente aprende muito lendo. E eu desenvolvi o hábito de ler e nunca mais parei de ler. Tenho inúmeros livros de cabeceira que muitas vezes eles também se acumulam, porque eu quero ler muito, quero ler muitos livros e não consigo. Mas, enfim, a educação brasileira, ela passa, logicamente, por dificuldades. Ela passa por problemas, devido, logicamente, à pandemia da Covid-19. Os alunos estão fora da sala de aula e trancafiados, muitas vezes, dentro das suas casas, dentro das suas residências. E a Feira do Livro, ela vai ser importante nesse contexto, porque ela vai trazer uma alternativa para quem está em casa, para quem está em isolamento social. Uma leitura de um bom livro vai ser muito bom, porque essa suspensão das aulas presenciais, as aulas remotas, a interação da criança, do estudante com o computador agora e não com o professor, tudo isso trouxe mazelas, tudo isso trouxe dificuldades, tudo isso trouxe problemas para os nossos estudantes. E aí, dentro desse contexto, a gente fica pensando como será a educação daqui para frente. Será que vai voltar ao normal? Será que as aulas presenciais serão 100% presenciais? Não sabendo, há discussão já dentro do sistema de educação e me parece que o EAD, o estudo online, o estudo remoto, foi bem aceito, foi reforçado. Não sabemos como vai ficar. O certo é que, ou com aula remota, ou com aula presencial, ou com aula de qualquer jeito, você tem que aprender a ler. Você tem que desenvolver o hábito de ler. Tinha um grande amigo meu, leitor, também autor de livro, que ele falava assim: Evandro, quem não lê, nada sabe e nada vê. E depois eu fiquei pensando nessa frase, e realmente aquelas pessoas que leem, eles veem mais, eles enxergam mais longe, eles sabem mais, exatamente porque o livro é uma fonte de aquisição de conhecimento, como nunca houve e como, acredito eu, que nunca haverá. Então, nada tomará o lugar de um bom livro, de uma boa leitura. E é isso que a Letras defende, é isso que a primeira Feira do Livro, aqui em Águas Lindas de Goiás, vai defender, vai levar para a sociedade, é isso aí. E a educação do futuro? Precisamos repensar, né, gente? Você precisa repensar na educação, você gestor educacional, você diretor de escola, você secretário de educação, seja do município, do estado, você Ministério da Educação, nós todos juntos precisamos repensar a educação do país, porque a educação, gente, é o grande pilar que sustenta uma sociedade. A educação, ela traz a nós a possibilidade de vencer, de ser feliz, de prosperar, de saber defender, ter saúde, de
tem um bom emprego. Então, a educação, ela nos traz bons modos. E precisamos repensar numa educação, e não uma educação mais isolada, como nós tínhamos antes da pandemia. Vamos precisar agora de uma educação linkada com a saúde pública, uma educação linkada com o meio ambiente, uma educação linkada com a economia. Então, a gente faz menção aqui já do novo ensino médio, aprovado em 2018, sancionado, está tudo certinho, que traz as profissões, né? O ensino médio profissionalizante. Muito bom para a educação trabalhar junto com a economia. Por quê? Você faz o ensino médio, já sai profissional, já vai trabalhar, já vai ganhar dinheiro, põe dinheiro no mercado, põe dinheiro na rua e a economia melhora. Então, economia e educação vai ter que andar juntos. Saúde. Precisamos colocar disciplina nos nossos currículos, que desperte no nosso aluno a responsabilidade com a saúde pública, ou principalmente com a saúde dele, com a saúde da própria pessoa, né? A educação, então, ela deverá se unir logo, logo com outras instâncias, gente. E os efeitos da quarentena, da suspensão das aulas, do isolamento social, não só para os alunos, mas para todas as pessoas. Imagina você que saía, que trabalhava, que se divertia, que conversava muito com os amigos, visitava os parentes no final de semana, abraçava todo mundo. De repente, você se vê trancafiado dentro de uma casa, só você, uma televisão, um computador, e sei lá, nas redes sociais, ouvindo tanto de notícia ruim no mundo, de morte, de doença, de contaminação, etc. E qual o efeito psicológico disso? Qual o efeito mental disso? Devastador, pessoal. Aumentou o abuso de crianças, de adolescentes, aumentou a depressão, aumentou também a ansiedade das pessoas. Então, nós vivemos num mundo que a pandemia, o isolamento social, ele despertou o outro lado, ou seja, a doença mental. Quantas depressões, quantas ansiedades, quantos transtornos bipolar, quantos vícios de alcoolismo, de drogadição, trazido pela ociosidade da pandemia, do isolamento social. Então, precisamos realmente pensar nisso, relações fragilizadas, aumento do divórcio, aumento da separação, aumento dos conflitos entre famílias. Tudo isso são sequelas exatamente do isolamento social, a solidão, esse vazio estrutural que toma conta das pessoas. Nós, gente, nessa pandemia, nesse isolamento, nós nos redescobrimos. Sabe o que é você se redescobrir? Refletir sobre você mesmo? Muitas pessoas fizeram isso, e é bom que faça, para se conhecer. Né? Muitas vezes a gente não conhece nem a nós mesmos, precisamos nos conhecer. Agora, uma coisa eu posso afirmar, precisamos nos amar. Sabe qual é a primeira pessoa que você deve amar? Você mesmo. Você mesmo. Você tem que ser a pessoa apaixonada por você mesmo. Para você cuidar, para você ter autoestima, para você ir avante, para você vencer. E um bom livro vai trazer a você uma conexão com o mundo, uma conexão com o ser humano, uma conexão com os sistemas. Né? Então, quero parabenizar a primeira Feira do Livro, aqui em Águas Lindas de Goiás, promovida pela Letras, da qual tenho a honra de ser parceiro, de fazer parte, e dizer a você que a Feira do Livro será um sucesso e que você escolha um livro, pelo menos um livro, para você ler durante esse ano. Muito obrigado, vamos juntos. Como todos já sabem, a nossa primeira Feira do Livro de Águas Lindas de Goiás, a Letras,
está sendo patrocinada, apoiada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura Emergencial, face à pandemia, né? Da Lei Aldir Blanc. Está sendo administrados os recursos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Academia Águas Lindenses de Letras, a Letras, está realizando essa feira. E, como toda boa feira, há, sim, a necessidade e a importância de ter boas obras. E nós, como somos uma academia genuinamente aguaslindense, natural, criada e funcionando no nosso município, e nessa feira eu irei apresentar algumas obras, são inúmeras obras, são muitas coletâneas, muitos livros que os nossos mais de 100 escritores já participaram. Eu trouxe alguns aqui para anunciar para vocês. Quem interessar poderá fazer contato com a academia para adquirir as obras. São vários escritores. Então, eu vou anunciar aqui para vocês terem conhecimento. São acadêmicos benemérito, correspondente, titulares, né, honorários, enfim. A letra tem muitos escritores, tá? E de Águas Lindas, por incrível que pareça, tem uma infinidade imensa de obras de autores daqui da nossa cidade. Temos aqui, por exemplo, Retratos de Olhos d'Água, da nossa escritora correspondente de Olhos d'Água, bem pertinho daqui, Alexânia. É a professora Isabel Rocha Siqueira. Foi um lançamento recente. Nós temos a obra aí, quem interessar poderá adquirir. Equinócio de Primavera é da minha autoria, com cunho musical, poético. Ele está à disposição, podem fazer contato aí nas redes sociais e nos localizar e saber como adquirir o livro. Eu estou declamando poesias desse livro no decorrer dos eventos. O nosso honroso imortal David Rocha, lá de Anápolis, tá? Ele tem aqui o livro Opus, excelente livro. Do Davi Rocha temos também Um Olhar por Sobre o Mundo das Crianças. Vamos Brincar de Aprender. Davi Rocha também. Antes do Pôr do Sol. O Davi Rocha, que tem muitos contos, poesias, e ele faz muitas obras para o público infantil. Ele e a esposa dele também editaram Metades, que é a Ana Maria de Freitas Rocha e o Davi Pereira Rocha. Eles são de Anápolis e são titulares da nossa academia, Águas Lindenses de Letras. Aqui de Águas Lindas temos o jornalista, poeta, escritor e membro titular da Letras, o confrade escritor Alberto Pessoa. Alberto Pessoa, ele escreveu Palavras Cruzadas. Eu tive até a honra e o prazer de prefaciar esse livro para ele. Muito bom livro. Poesias. Essa aqui foi a primeira coletânea publicada pela Letras e o primeiro livro editado no município de Águas Lindas de Goiás. A coletânea intitulada Poesias, Cantos e Encantos. Foi lançado no ano de 2012 para 2013. Tá? Muito bom. Tem uma participação especial aqui da mãe do Renato Russo, que também é uma das acadêmicas titulares da Letras. Ocupa a cadeira número 3 da nossa academia, que tem o patrono, o filho dela, Renato Russo. Um romance que se passa na cidade de Taguatinga, escrito pelo Pedro Gomes e o mestre Ribamar. Muito bom o livro, é um romance policial. O mestre Ribamar me deu aí a honra, junto com o Pedro Gomes, de prefaciar o livro. Vocês poderão adquirir o livro também fazendo contato com os autores. A segunda coletânea da Letras, Encantos em Versos. Aqui tem a participação de 12 escritores da academia, com contos e poesias. Pedro Gomes. Quem não conhece,
precisa conhecer. Pedro Gomes é o maior escritor de Águas Lindas de Goiás. Ele tem quase 20, se eu não me engano, 19 ou 20 obras. São entre romances, poesias, contos e coletâneas. Pedro Gomes é um dos acadêmicos titulares da nossa academia. Aqui mais uma obra de Pedro Gomes. Linhas Tortas, romance. João Ninguém, outro romance do Pedro Gomes. Agora vamos falar do mais jovem escritor da nossa academia, Déric Reis, é um dos imortais das letras. Déric Reis escreveu Glamour, é um romance, um sucesso de público, nas feiras do livro de Brasília e na Bienal do Livro e Leitura, ocorrido nas últimas edições o lançamento desta obra. O nosso ex-presidente da segunda gestão da Letras, professor Filemon, ele também é um dos que tem maior número de obras publicadas, entre livros didáticos, livros de poesia, livros de contos e também participação em diversas coletâneas. Mais de 40 livros publicados. E um aqui que é de poesia pura, Outros Lampejos. Presidente da Letras, ex-presidente, membro titular, Filemon Félix de Moraes, professor Filemon. O nosso mestre da poesia da Letras, professor André Rocha, ele é um dos imortais das 40 cadeiras da academia, ele escreveu e nos brindou com um livro Quase Todos Sentimentos em Versos. Tá? Uma obra maravilhosa, que vocês vão gostar. Tá? João Alberto, jornalista, né? Muito conhecido no nosso município. João Alberto escreveu este livro aqui, ó, Contos Proibidos, Poemas Enfermos, bem sugestivo. Uma obra maravilhosa. Eu tive o prazer de participar do lançamento dele. Foi um sucesso de vendas e um sucesso no público. Agora vamos falar de coletâneas da Letras. Eu falei de duas ali, as duas primeiras, e vou falar do último lançamento da Letras, das coletâneas, e vou falar da primeira coletânea com 2 livros. São esses aqui. Toda a Poesia e Toda a Prosa, volume 1 e 2. Tá? Toda a Poesia e Toda a Prosa. Aqui tem... Eu vou citar rapidamente os autores. Alberto Pessoa, Filemon Félix, Erotildes Milhome, Ézio Teixeira, João Alberto, Pedro Gomes, Rose Rodrigues, Sabrina de Almeida, Walter Melo, o nosso saudoso Walter Melo, Abílio Volney, André Rocha, professor Antônio Vanderlei, GG Brasil, Leopoldo de Sanjuste, Lu Veiga, Márcio de Jesus, Rômulo Vitor, Sabrina de Almeida novamente e Vânia Lúcia. São 2 livros, um de poesia e um de prosa. Um sucesso de público também. E o último lançamento, o mais recente lançamento da Letras, que é a coletânea do volume 1 e 2 de Toda a Poesia. Tá? Toda a Poesia e Toda a Prosa. Da Letras, volumes 1 e volume 2. Interessante, gente, que aqui toda a prosa tem uma participação super especial da Carminha Manfredini, titular da cadeira 3, como eu já falei. Ela é a mãe do poeta Renato Russo e é uma obra inédita no Brasil. São poucas pessoas que têm esse livro, com a participação especial dela com um conto inédito. Tá? Ela fez com todo carinho no livro Toda a Prosa. E temos aqui Toda a Poesia. Toda a Poesia, que é também um grupo de escritores da Letras, são dos 40 imortais que participam e vem brindar vocês com muita poesia. Então, são esses livros aí. Tem muito mais livros dos nossos escritores que vocês poderão fazer contato com a nossa academia, que tem aí na Feira do Livro os contatos por e-mail, pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Tá? Então, aprecie e prestigie os nossos escritores. Meu muito obrigado. E uma boa feira para todos.